Muito bem, uma boa noite a todos. Hoje, terça-feira, dia 30/6, 9 horas da noite, encerrando o mês de junho. E vamos lá, esperar que todos entrem para que assim possamos dar início à nossa live de hoje. Boa noite, Larissa, Luana, Mônica, Vanderleia. Muito bem, estão entrando. Se tiver tudo ok com o vídeo, tiver tudo ok com o som, por gentileza, me avisem só para que eu não fique aqui no escuro, né? Muito bem. Olá, Fabiola. Muito bem. Boa noite, Simone. Vamos lá. A minha amada Thaís, Zanenete Macedo, Carmelo, aí na área. Muito bem, hoje tive que mudar o cenário. Hoje tive que vir à clínica, né? Tava sem internet lá em casa, né? Deu um problema na internet. Corri a clínica, mas enfim deu certo. Olha lá, Ana Bruna, muito bem. Então, vamos dar início à nossa live. A última, né, deu uma polêmica aí razoável. As pessoas, algumas pouquíssimas pessoas, né, ficaram bem incomodadas com algumas postagens, com algumas falas, e eu quero trazer um pouco disso para esse nosso encontro de hoje, para a live de hoje. Mas lembrando que hoje é a nossa última live dessa tríade, é evidente. Nós havíamos pensado aí em 3 lives que teria como mote: aumente a bitola do teu coração. Nós fizemos as 2 primeiras. A primeira, infelizmente, nós a perdemos. A segunda foi possível salvá-la. Tivemos um número muito grande de visualizações, pessoas que compartilharam. Amém. Muito obrigado, Padre. Padre Wesley, dizendo: Deus te abençoe. Amém, Padre. Um número muito grande de pessoas que compartilharam, que comentaram, enfim. E hoje, então, a nossa terceira e última live, na qual nós iremos ver a dimensão do sacrifício, que de alguma forma nós já resvalamos um pouco sobre esse ponto, principalmente ao falarmos na atitude de doação, ao falarmos sobre a atitude do egoísmo e a superação do mesmo, mas hoje nós vamos entrar de cara na ideia do sacrifício e na ideia do sorriso. 2 temas que são muito caros e são muito oportunos para serem trabalhados, para que de fato nós consigamos aumentar a nossa capacidade de amar. E é isso que nós queremos. Nós queremos amar mais, né, com mais intensidade, com mais magnitude, e nós queremos amar melhor, refinar a nossa capacidade de amar. Deixar de fato isso um movimento genuíno, autêntico, puro de amor. Olha lá, o Sérgio também entrando aí, Padre Sérgio. Excelente. Então, cá estamos e andamos com a nossa live de hoje. Eu dizia a vocês que nós precisamos urgentemente aprender a amar. Nós percebemos nos tempos de hoje que as pessoas estão muito ensimesmadas, muito fechadas em si mesmo, e isso traz consequências terríveis, consequências nefastas. Urge que de fato sejamos homens e mulheres bem dispostos, com a bitola do coração bem aberta, bem larga, para que de fato consigamos nos realizarmos enquanto pessoa, nos desenvolvermos enquanto tal, e assim também conseguimos responder ao nosso chamado nesse mundo. Agora, é interessante, na última live, quando falávamos dessa atitude de amor, mais especificamente a ideia de nos deixarmos para priorizarmos o outro. Numa das postagens que nós fizemos, pegando uma fala minha aqui na live, foi colocado o seguinte, né, aquela ideia do que eu diminua para que ele cresça. Inclusive nós estávamos na véspera da festa de São João, né? Dia 24, né, foi comemorado São João. Esse ano não tivemos aí as tradicionais festas juninas, as quermesses, enfim, por conta da questão do coronavírus, mas eu falei essa frase na véspera dessa grande festa de João que dizia, né, que eu diminua para que o Cristo cresça. E eu usei essa frase trazendo-nos exatamente essa temática, que nós devemos olhar para o outro, nós devemos olhar para a outra pessoa e entendemos que ela é a prioridade, que entre eu e ele, entre eu e o outro, a prioridade é o outro. Portanto, eu preciso fazer-me tapete, a ideia de tapeimos, que é muito cara, inclusive, em todo o Ocidente, mas muito pouco conhecida, a ideia de tapeimos, de ser tapete,
a ideia de diminuir para elevar o outro, de servir, de colocar-se à disposição, de através com a nossa vida dignificar, engrandecer, enobrecer a vida do outro. E ao colocar isso, assim, algumas pessoas ficaram histéricas, algumas pessoas ficaram assustadas. Acredita, me denunciaram para o Instagram, me denunciaram para o Conselho de Psicologia, assim, de uma irresponsabilidade tamanha essas pessoas, né? Porque assim, eu vivo disso, eu sou psicólogo, eu trabalho como psicoterapeuta, né? Sem mais nem menos. Essas pessoas lhe denunciam, né? O Conselho de Psicologia, sabemos que assim, é uma balbúrdia, é uma loucura, uma coisa ideológica, partidária, né? Corre o risco de, mediante isso, realmente tomar esse processo ter andamento e eu perder o meu CRP. Enfim, tenho 3 filhos, tenho pacientes que precisam de mim. Então assim, de uma irresponsabilidade tamanha, por nada, porque acharam essa frase, que é uma frase bíblica, ofensiva. Acharam degradante moralmente. Assim, que absurdo, estão criminalizando, entre outra coisa, o cristianismo. Mas antes disso, estão criminalizando a honestidade intelectual. Você não pode falar a verdade, você não pode ser honesto intelectualmente, né? Então assim, é um absurdo. E aí houveram denúncias lá no Instagram, denúncias no Conselho, enfim, por hora não deu nada, espero que não dê. Um absurdo que isso tudo assim caminhe realmente para um bloqueio aqui do meu Instagram, por exemplo, porque era uma frase bíblica. Mas assim, eu quero pegar o que algumas dessas pessoas diziam, só para a gente ver o nível de loucura que nós estamos vivendo. E para jogar um olhar de misericórdia também para isso tudo. Porque são pessoas assim que estão com a vista obnubilada. São pessoas que perderam a capacidade de raciocínio. São pessoas que estão sendo usadas. E muitas delas sequer sabem que estão sendo usadas. Mas estão sendo usadas por grupos políticos, por grupos ideológicos, né? Por uma mentalidade marxista de disputa, de confronto, né? Assim, então, eu quero trazer algumas coisas que falaram, porque isso joga a luz na necessidade que nós temos de aprender a amar e de refletir de forma aguda, de forma séria e de lançar um olhar honesto para esse negócio chamado vida, né? Exatamente, a Karine está dizendo, totalmente sem capacidade de raciocínio, é evidente, sem capacidade alguma de raciocínio. Então, eu separei algumas frases para que em cima delas nós consigamos, assim, debater. Não vou dizer quem disse, não vou citar a pessoa, né? Longe disso, eu não quero aqui criminalizar ninguém, eu não quero denunciar ninguém, eu quero jogar luz. Se essas pessoas inclusive estiverem aqui, eu quero que elas assim acalmem o coração delas, parem de implicância e escutem de modo honesto, com a consciência um pouco mais cristalina, com o coração um pouco mais brando, porque quem sabe entra uma verdade, entra um feixe de luz aí e dissipa esse monte de trevas, né, na qual essas pessoas estão envoltas, assim, essa cegueira no que concerne a humanidade. Eu nem estou entrando em questões de espiritualidade, né, em questões de religiosidade, tá bom? Uma delas dizia o seguinte, uma dessas pessoas, como psicólogo, você, Luiz Henrique, não pode insinuar que a pessoa tem que deixar de se desenvolver, de buscar o seu bem-estar em prol do outro. Assim, é claro que não. Eu nem insinuei isso. Eu não insinuei que a pessoa precisa se abnegar em prol do outro. Que ela precisa pensar antes na felicidade do outro do que na dela mesma. Eu não insinuei. Eu afirmei isso. E eu continuo a afirmar, não é uma insinuação, é uma afirmação, é uma verdade antropológica. É uma realidade que dá para ser constatada com pouco, repito, de honestidade, entende? O desenvolvimento da nossa personalidade só se dá de fato na doação, entende? E isso é uma coisa objetiva, isso é claro, isso é muito translúcido, isso assim... Qualquer coisa que não isso, você não está descrevendo a pessoa humana. Qualquer coisa que não isso, você não está falando da relação interpessoal. Fica muito claro que todos nós, de fato, só nos realizamos enquanto tal quando nós botamos o nosso olhar no outro, quando nós vivemos para alguém, quando nós decidimos
a viver essa realidade chamada amor, doação, sacrifício, abnegação, esquecimento de si mesmo. Caso contrário, como eu disse na última live e reitero com todos os Fs e Rs, caso contrário nós entramos em curto-circuito. Outros diziam, né? Olha, né? Então assim, vai um pouco de cristianismo para vocês, já que vocês estão falando que a frase é de São João, né? Vai um pouco de cristianismo, e a pessoa dizia: ame o próximo como a si mesmo, nem mais nem menos. Gente, assim, é uma afronta ao cristianismo isso. É uma afronta. Assim, a conclusão que essas pessoas chegam a partir de uma premissa é algo perturbador. É algo perturbador. Assim, essa frase, então vamos contextualizar essa frase. Em que momento é dado esse mandamento de amar ao próximo? Não existe mandamento de amar a si mesmo. Não existe. Existe o mandamento de amar a Deus e de amar o próximo, né? Mas aonde está essa ideia de amar o próximo como a si mesmo? Quando Cristo diz: ame a Deus com toda a tua força, com toda a tua inteligência, de toda a tua alma, né? E só a Ele sirva. E ame o próximo como a ti mesmo. Nisso nós temos só 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E assim, vamos pegar então esse a si mesmo, né, que as pessoas querem, assim, nossa, nós não podemos deixar de nos amar, nós não podemos nos esquecer de quem nós somos e do carinho, do cuidado que devemos ter para com todos nós. Olha, isso já é, entende? Santo Agostinho diz o seguinte: olha, não é preciso que Deus mande as pessoas amarem-se a si mesmas, porque por um princípio de conservação elas já se amam. E São Tomás de Aquino continua, né? Olha, todo mundo se ama. Por quê? Porque quer conservar a sua própria vida. Agora, ele fala assim, todo mundo por quê? Pensa, quem mais se preocupa com esse negócio de amor? Né? Na verdade, nem tem o terceiro, viu, Anthony? O Anthony falou, primeiro Deus, segundo o próximo, terceiro assim. Nem tem o terceiro. O mandamento para no segundo, só são 2. Só são 2, tá? E vamos entender isso. São Tomás fala assim, ó, é como se ele raciocinasse da seguinte forma, aqui parafraseando São Tomás de Aquino. Ele fala, olha, quem se preocupa mais com esse negócio de amar a si próprio? Os pecadores. Ninguém tem maior amor por si mesmo, e até um amor desordenado, desregrado, descabido, um amor filaucioso, um amor de si contra si mesmo, se amam tanto que se matam, se querem tão bem que se destroem, se têm tão autoestima que se frustram e não se realizam nesse mundo. Então ele diz o seguinte, olha, ninguém se ama, assim, ninguém busca, ninguém se preocupa tanto com esse negócio de amar a si mesmo do que os pecadores. Ele fala, olha, se os pecadores amam-se a si mesmo, é evidente que também os não pecadores, os justos, aqueles que aspiram à santidade, também em Deus vão amar a si mesmo. Ou seja, todo mundo ama-se a si mesmo. Bons e maus amam-se a si mesmo, né? E não há virtude alguma nessa espécie de amor. Sabe por quê? Porque inclusive até os animais agem assim. Os animais, quando vem uma ameaça à sua vida, quando eles percebem uma ameaça à sua integridade, eles fogem. Todos os animais, percebendo uma ameaça à sua vida, à sua integridade, fogem. Assim, dessa forma, eles, até os animais, amam-se, por assim dizer, a si mesmos. Ou seja, daqueles que têm um comportamento mais animalesco, aqueles que têm um comportamento, né, que aspira a grandes feitos, todos, ou por um amor filaucioso de si contra si, ou por um amor que tem como objetivo o próprio Deus, todos amam-se a si mesmos. Então esse negócio de ficar falando assim, que nós devemos amar a nós mesmos, isso aí assim é o V0. Qualquer pessoa que está minimamente se cuidando está se amando. Qualquer pessoa que foge da morte já está se cuidando. Quando isso não se dá, são casos severos de patologia. Entende? Mas aí não é questão mais de percepção, de entendimento, de cognição. Aí já é um problema que pode ser de fundo bioquímico, um profundo vazio existencial, né, em que de fato você vê esvaziar essa capacidade de autopreservação, de cuidado, de conservação, né, de amor. Porque assim, o resto do mundo ama. Assim, nós estamos aqui porque de alguma forma nós queremos aprender um conteúdo,
para servir melhor. E queremos servir melhor para nos tornarmos mais pessoa humana. E queremos nos tornar mais pessoa humana para que a nossa vida tenha substância. Para que de fato nós estejamos instalados nessa realidade chamada mundo. Para que nos tornemos uma personalidade forte. Para que como consequência, efeito colateral, venha a felicidade. Por quê? Porque no fundo nós nos amamos. Mas assim, é um amor que não se tem em altíssima estima. É um amor que não fica nesse processo, como a Ana está dizendo aí, perfeito agora, esse processo narcísico, de autocontemplação. Né? Uma pessoa que se vê como a referência de tudo, a centralidade do mundo, né? Acha que todos devem servi-la. Né? Então assim, esse é o ponto. Então, assim, não banalizem, não afrontem essa frase, ame o próximo como a si mesmo, porque vocês sequer sabem o que isso quer dizer. Sequer sabem. Quem disse isso foi a pessoa que deu a vida aos outros, que se esvaziou, deu todo o seu sangue, quando não tinha mais sangue para dar, ainda verteu água do seu peito, como que mostrando um profundo esvaziamento. Uma pessoa que murchou. Eu gosto dessa ideia de murchou. Eu lembro que uma vez eu tinha, acho que os meus 16, 17 anos, eu estava, né, com um grupo de crianças dando uma catequese. E eu estava falando, né, do Cristo na cruz, que deu todo o seu sangue, né, deu sua água, e uma aluninha muito especial, né, muito nova, que mal conseguia elaborar uma frase, também muito tímida, levantou a mão e falou assim: professor, então Jesus na cruz, ele murchou? Exatamente, murchou. Exatamente isso. Quem disse isso, ame o próximo com a si mesmo, foi alguém assim que pegou o si mesmo e dilacerou, e entregou, e tornou-se um verme, fez-se um verme, deu-se na mão dos homens, para ser usado, para ser pisado, para ser cuspido, para ser flagelado. Então assim, sabe, não venham com essa frase, porque vocês não sabem o que isso quer dizer. Outras pessoas disseram o seguinte lá no post, né? Devemos priorizar o crescimento igualitário. Só amar na medida que recebemos de volta esse amor. Olha, eu vi até um post de uma psicóloga depois dessa live falando sobre o equilíbrio. Acho que foi até a Ana que me mandou. A Ana tá aí, né? O equilíbrio. Olha, nós só podemos amar na medida em que as pessoas nos amam. Nem mais nem menos. Devemos medir o quanto estamos sendo amados e amar de volta nessa mesma medida, porque senão corremos o risco de constranger o outro, de humilhar o outro, né, de nos frustrarmos na nossa vivência íntima. Olha, esse negócio de amar na medida em que recebe amor, isso não é amor, isso é barganha. Bote o nome correto, bote o nome certo, o nome disso é contrato social. Se você ama alguém na medida em que você é amado e tão somente naquela medida, como se pudéssemos medir o amor, você não está amando, você está barganhando, você está fazendo uma troca. Isso está sendo um oportunismo, isso é pura conveniência. Já nos lembrava, grande Agostinho de Hipona, né? Agostinho dizia, a medida de amar é amar sem medidas. A partir do momento que você começa a fazer contas, cálculos, isso já não é o amor. O amor subentende-se a noção de você se doar, se sacrificar, servir, entregar-se ao outro sem fazer nenhum tipo de conta. O quanto eu estou gastando, o quanto eu estou me consumindo, quantas horas isso me toma. Agora, imagina uma mãe fazendo conta. Imagina a mãe de uma pessoa que fala isso, que nós devemos amar só na medida em que nós somos amados de volta, se ela levasse a sério essa máxima. Quantos anos da nossa vida nós só recebemos e não damos absolutamente nada em troca? Exatamente, a Cris Rio está dizendo, saudade de você, viu, Cris? Está dizendo amar sem medida. Sim, quantos anos? A começar pela gestação. 9 meses de entrega, de sofrimento, de preocupação, de cuidado. Imagina inclusive uma mãe que recebe uma notícia do médico que a gravidez é de risco, que corre o risco de um aborto espontâneo porque iniciou um processo de sangramento, porque a mãe tem algum tipo de disfunção fisiológica e pede repouso absoluto. Quantas e quantas mães
Não é mesmo? Assim, eu conheço várias aqui na clínica, tanto mães quanto filhas que trazem esse relato. Olha, né, eu durante a gestação do meu filho tive que ficar durante 6, 7, 8 meses praticamente em repouso absoluto. Eu tinha vontade de sair, eu tinha vontade de andar, eu tinha vontade de encontrar pessoas, eu tinha vontade de viver, mas eu estava lá naquela cama amando, porque qualquer esforço poderia colocar tudo a perder, poderia fazer com que aquela vida frágil e indefesa viesse a óbito. Quantas privações, quantas dores, mas no final da gestação, quantas mulheres ficam indispostas, perna que incha, cansaço, fadiga. Hoje eu conversei com uma grávida, né? Esposa de um paciente meu, queria fazer um encontro, fizemos aqui por Skype, ela estava dizendo, olha, já está pesando, está cansando, dificuldade de respirar, de subir e descer as escadas, mas como você está? Ela dizia, nunca estive tão feliz na minha vida. É exatamente isso que eu queria. Talvez já estou pensando no próximo, num segundo. Assim, agora imagine uma pessoa que fala o seguinte, só ame na medida em que você percebe que o outro lhe ama. Sim, se a mãe de um ser desse tivesse isso como princípio, como máxima, como filosofia de vida, essa pessoa sequer veria a luz do mundo. Porque nós somos devedores. As pessoas, nós somos muito mais servidos do que conseguimos servir. A começar pelo nosso núcleo familiar, pelos nossos pais, pela nossa mãe, pela vida que nós recebemos, pelas pessoas que estão ao nosso entorno, os nossos professores, os nossos cuidadores, aquelas pessoas que se preocuparam com a gente, que nos ensinaram algo, que nos formaram, que nos instruíram. Quantos pais ficam sem se alimentar ou se alimentando precariamente para botar um pão dentro de casa? Quantos pais comem a sobra? Quando é que sobra, né? Quando sobra, para deixar que os filhos se deliciem com as carnes mais gordas e cresçam e se fortaleçam. Eu, por exemplo, escutava muitas vezes da minha mãe e falava, puxa vida, né? Nós somos em 3 irmãos, né? Idades bem próximas. Minha mãe dizia, poxa, fiquei anos, ela diz anos e anos e anos e anos, né? Década, sem investir em mim, sem comprar uma roupa para mim, uma roupa de sair, um colar novo, um sapato que eu queria, porque eu gastava com vocês. Gastava com vocês, assim, eu não tinha nem ideia disso, entende? Nem ideia. Gastava com vocês, gastava com uniforme, gastava com escola, gastava com passeios, gastava com comida, gastava, né? Assim, gastava. E a última na fila do pão era eu. Entende? E quantas outras coisas que nós nem sabemos, quantas noites em claros as nossas mães já passaram por nós. Aí vem uma jovenzinha, porque era isso que ela era, lá na foto ficava muito claro. Devemos priorizar o crescimento igualitário. Puta borracha que você disse, coisa absurda. Para começar, que esse negócio de igualdade é uma afronta também, é uma balela, mas eu não vou entrar nisso. Né? Uma das maiores mentiras que inventaram. Né? E atualmente isso está sendo vendida à torta e à direita. Né? Essa ideia do igualitário, né? De igualar tudo, que nós não somos iguais em absoluto. Em absoluto. Agora, só amar na medida em que recebemos de volta esse amor. Assim, pare com isso. Não caiam nessa. Canto de sereia. O que vale de fato é nos entregarmos. Vão nessa. Isso é antropologia sadia. Isso é filosofia. Isso é a constatação do óbvio. Quando você olha pessoas realizadas, felizes, maduras, o que você vê? Você vê pessoas que estão se entregando. Você vê pessoas que não estão fazendo conta, pessoas que não estão medindo. Vocês sabem que eu estou usando para essas lives, né, alguns textos bem interessantes do Rafael Iliano Cifuentes. Olha que interessante o que nos diz Rafael Iliano Cifuentes, nessa ideia do amor que nos realiza. Dar a vida pelos outros pode parecer uma perda pessoal, um empobrecimento. Dar a vida pelos outros pode parecer uma perda pessoal, um empobrecimento. E em sentido contrário, viver só para si mesmo pode também parecer um enriquecimento pessoal, uma valorização da própria personalidade. Ou, por outras palavras, parece que o egoísta consegue vantagem quando se realiza à custa dos outros.
E aquele que sabe amar, realiza os outros e os torna felizes, mas à custa de si próprio. Nada mais contrário à verdade. Nada mais contrário à verdade. O egoísta acaba, na realidade, tornando-se um frustrado. Vê definharem os seus dias sozinhos, abandonado porque ninguém quer compartilhar o destino de um lobo de estepe. É verdade que as pessoas egoístas são incapazes de amar os outros, mas também são incapazes de amar-se a si mesmas. Isto é, de trabalhar pelo verdadeiro bem de si mesmas. Em sentido inverso, quem se entrega aos outros consegue exatamente o contrário do que procura. A adesão dos outros, a atração de todos, a plenitude do amor e com isso a felicidade própria. Então perguntando aí do livro é esse aqui, ó, do Rafael Iliano Cifuentes, Egoísmo e Amor. Eu estou criando um link de livros para vocês, tá bom? Esperem para comprar. Cris, eu tô com o teu livro do Cifuentes, viu, de maturidade, eu nunca esqueço e eu tô usando ele muito bem, obrigado. Eu peguei emprestado que eu tinha perdido o meu e nunca mais devolvi o teu. Depois eu vou falar, né, de uma forma interessante de vocês adquirirem esses livros do Cifuentes, os de Viktor Frankl, os principais autores que eu tenho usado. Agora, olha que interessante o que ele fala, olha, assim, mentira, quem se dá não se empobrece. Muito pelo contrário, é dando que se recebe. É na medida em que nós damos que nós recebemos. Dê uma medida grande, sacudida, transbordante, e receberás o quíntuplo. E receberás 100 vezes mais, ou seja, vai dando, vai se doando. E em contrapartida, por um princípio antropológico, não só por uma realidade espiritual, também por uma realidade espiritual, poderíamos aqui falar, mas por um princípio antropológico, porque eu falo aqui enquanto psicólogo, assim, a coisa volta, é o que Viktor Frankl fala. Na medida em que nós nos esquecemos de nós mesmos e que nos entregamos ao outro, na medida em que nós nos esquecemos de nós mesmos e nos entregamos ao outro, nós também nos tornamos mais pessoa, nós nos humanizamos, e na medida em que nós nos fechamos em nós mesmos, nós nos frustramos existencialmente. Nós caímos na neurose, nós caímos no vazio existencial. Pode pegar quem que é mais feliz, quem que é mais realizado. Uma pessoa que se doa, que se dá, uma pessoa que vive de entregas e de sacrifícios, ou aquela pessoa apegada, mesquinha, aquela pessoa egoísta, medíocre. Quem que vive com mais leveza? Quem é mais interessante ter ao nosso lado? Kierkegaard já dizia, né? Kierkegaard falava, olha, a felicidade é como se, fazendo uma metáfora, é como se a felicidade estivesse num grande salão e esse grande salão tivesse uma bela porta. E essa porta só se abre para o lado de fora. E as pessoas, insistentemente, miseravelmente, ficam tentando encontrar a felicidade abrindo essa porta para o lado de dentro, né? Quanto mais elas puxam a porta, quanto mais elas forçam essa porta para o lado de dentro, mais ela a trava, mais essa pessoa trava a porta. Na medida em que ela entende que a porta se abre para o lado de fora, que ela se abre pelo serviço, pela doação, por botar os olhos nos olhos do outro e priorizá-lo, na medida em que nós diminuímos, deixando com que outros ao nosso entorno cresça, aí e só aí nós então encontramos a felicidade nesse belíssimo salão, dizia Kierkegaard, né? Numa colocação assim, fantástica, né? Tem uma outra frase que eu acho belíssima, né, de José Maria Escrivá. Ele diz, o que nós precisamos para encontrar a felicidade não é uma vida cômoda. O que nós precisamos é um coração enamorado. Olha que bonito. O que nós precisamos para conseguir encontrar a felicidade não é uma vida cômoda, mas é um coração enamorado. Ou seja, nós precisamos ter isso muito claro. E aonde entra o sacrifício? Entra exatamente nessa noção de que, olha, na medida em que essa minha doação começa a doer, aí e só aí eu posso dizer que de fato eu estou amando. Isso é sacrifício.
Isso é sacrifício. É aquilo, né? Quem segue é aluno do padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, com certeza já ouviu ele fazer essa comparação, né? Ele fala o seguinte: olha, pense na pessoa que mais lhe amou nesse mundo. Feche os olhos e pense na pessoa que mais lhe amou nesse mundo. Ele fala: eu vou dizer algo sobre essa pessoa. Eu vou dizer algo sobre ela. Eu posso não saber quem é, mas eu sei algo sobre ela, que é impossível que você discorde de mim. Vai ser impossível. Pensou na pessoa que mais lhe amou nesse mundo? Eu vou dizer uma coisa sobre ela. Essa pessoa sofreu por você. De uma avó, a uma mãe, a um pai, a um amigo, a uma esposa, ao Cristo. Sempre que nós pensamos em alguém que nos amou, nós tocamos nesse elemento da dor. Doeu a essa pessoa. Ela pagou um alto preço. Corajosamente ela se entregou a mim. E isso gerou nela um sofrimento. Se a pessoa ainda não sofreu por nós, nós sequer sabemos se ela nos ama. Eu não é. Você pode estar aí com o teu crushzinho, você pode estar aí, né, até mesmo com o teu esposo, com a tua esposa. Se você tem alguma dúvida de que ela é capaz de sofrer por você, se você não consegue enxergar na história de vocês, recente ou longa que seja, um ato genuíno e deliberado de sofrimento da parte dele por você, você ainda coloca em xeque a capacidade de amar dele. É como se dissesse: olha, eu não sei ainda se ele me ama. Estamos juntos, nos queremos bem, talvez temos aí, né, uma paixonite, uma desordem afetiva um pelo outro, mas amor, eu ainda não sei. Nesse tempo que nós estamos juntos, nesses meses de namoro que nós temos, ele ainda não teve a oportunidade de sofrer por mim. Se assim ele o fizer, ficará mais claro que ele me ama. Nós conseguimos entender que dor e amor caminham juntos. Não é mesmo? Dor e amor caminham exatamente juntos. Nós amamos na medida em que nós sofremos. E ainda não somos enamorados, ainda não somos alguém que ama, se a vida ainda não nos exigiu nenhuma prova, nenhum sofrimento para com aquela outra pessoa. Tem uma frase que eu acho fantástica também de Madre Teresa, né? Madre Teresa de Calcutá. Parece meio apelação pegar ela, né? Parece que a gente está falando a nível de meros mortais, aí pá, de repente manda um Madre Teresa de Calcutá, assusta, falou, pá, mas aí é demais, né? Aí assim, aí parece que subiu muito, né, o sarrafo. Madre Teresa dizia o seguinte: ama até que doa. E se dói, é um bom sinal. Aquela freirinha, né, mansa, assim, fisicamente fraca, mas com um coração que pulsava numa frequência, numa intensidade, numa magnitude absurda, né? Ela falava o seguinte: olha, ama até doer, porque se dói, é um bom sinal. É um bom sinal, é sinal que você está num bom caminho, é sinal de que de fato isso no teu peito está virando amor. Peguemos nós agora aqui a nossa fala para dizer o seguinte: é sinal que a bitola do teu coração está aumentando. Quando a musculatura dói, é sinal de que a fibra está rompendo, não é mesmo? Pode perguntar para qualquer personal, tem algum personal trainer aí, tem algum educador físico, né? Alguém aqui da área fitness, um maromba, né? Um fisiculturista. Pergunta para esses caras como que faz para aumentar um músculo. Como que faz? Eu quero aumentar o meu bíceps. Como que faz? Ele vai falar o seguinte: estressa o teu bíceps, estressa, castiga, faça atividades a ponto de sentir dor. Uma atividade física que o valha para alguém que quer hipertrofia é uma atividade física que causa dor. Qualquer personal trainer, né, o meu pelo menos diz, né? Fala: olha, se não doeu, não valeu. No pain, no gain. No pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Olha lá, eu sabia que alguém ia colocar. Colocou no pain, no gain. Se não tem dor, não tem ganho. Se não rompeu fibras. Se nos outros dias, nos dias subsequentes à atividade física, aquilo não ficou incomodando, não ficou doendo, né? Assim, a ponto de não poder tocar, vem alguém e fala: cara, tá doendo, eu treinei pesado. Opa, então você vai crescer. Se você fizer isso todos os dias, você vai crescer. Agora, se é só passeio, se é só diversão,
se é só massagem, se é só fisioterapia, me desculpe, isso não cresce. O nosso coração não vai crescer, não vai ficar robusto, não vai ficar forte com passeio, com fisioterapia, com massagenzinha. Não adianta massagear o ego. Isso não faz ninguém ficar com o coração forte, robusto, com fibra muscular, um coração que pulsa num ritmo acelerado, que bombeia de forma dinâmica, a ponto de impactar os outros, a ponto de se doar a alguém. Tem que doer. Não tem outra opção. Se você ainda nunca sofreu por ninguém, me desculpa, você ainda não amou ninguém. Comece a sofrer por alguém. O amor, ele tem que ser exigente. Tem que doer o bolso. Tem que te tomar tempo. O que te custa muito? O que é difícil para você? Tempo? O amor tem que custar o teu tempo. O amor tem que custar o teu dinheiro. O amor tem que custar a tua saúde, se for necessário. O amor tem que lhe deixar de cabelos brancos. O amor tem que envelhecer esse teu rosto. Porque senão o que envelhece é o teu coração. Alguém com o rosto envelhecido porque amou, uma mulher com estrias porque decidiu pela vida, envelheceu o corpo, tchau, envelheceu o corpo, mas rejuvenesceu a alma, tem um coração jovial. Entende? Então assim, ame até que doa, e se doer é um bom sinal. É isso que eu quero deixar para vocês nessa primeira parte do sacrifício. E ela diz, Madre Teresa, né? E nisso eu encontrei um paradoxo. Ela diz que se você amar até doer, não poderá haver num momento mais dor, porque tudo se transformará em amor. Você vai amando até doer. Você vai amando até doer. Você vai amando até doer, e aí uma realidade paradoxal se instala. Aquilo que era dor vira amor. Já não há mais dor. Tudo tornou-se um grande movimento de amor. Mas aqui para nós, iniciantes que somos, pequenos que somos, a gente vai começar pela dor. Se não for exigente, se não for sacrificial, se não tomar o teu tempo, se não lhe fizer rugas de preocupação, ainda não está sendo amor, entende? Está sendo barganha, está sendo contrato social, está sendo troca, você ainda está medindo, você ainda está calculando demais. Então, o que eu quero deixar como frase para o sacrifício: ame até que doa. E se doer, é um bom sinal. Nós vamos nos atentar no quê? Exatamente nisso. Exatamente nisso. E eu, assim, ao falar isso, eu estou convidando a todos a uma atitude extremamente corajosa. Extremamente corajosa. Ao falar, se gastem. Como um esmeril que vai se gastando para dar a excelência numa faca. Se gastem como um sabonete, como usamos a simbologia noutra aula. Se gastem como uma vela que se consome para clarear o outro. Se vejam como um esterco que, posto no pé daquela muda, dá a ela vida, dá a ela força. Ao falar isso, eu estou convidando-os a uma atitude extremamente corajosa, a essa virtude da Andreia, da coragem, que a Natália está dizendo, né? Amar é ter coragem. Exatamente. Só os corajosos amam. Só os corajosos. Os temerários não amam. Os covardes não amam. Só os virtuosos, só os corajosos de fato amam. Então, sejam corajosos. E a última realidade para fechar essas nossas lives aqui sobre aumentar a bitola do nosso coração é a do sorriso. Porque é o seguinte: de que modo nós vamos fazer tudo isso que nós falamos até agora? Vencer o egoísmo, vencer a vaidade, nos tornarmos mais generosos, tornarmos-nos magnânimos, termos grandes ideais. De que modo nós vamos fazer isso? Porque isso tudo é muito exigente, entende? Eu sei que o que está sendo posto aqui é um peso sobre os ombros de todos, mas um peso que, se bem levado, liberta-nos, fortalece-nos. É um peso que, se bem carregado, é fonte de salvação. Essa cruz, se levada amorosamente, abre-nos as portas, pegando aqui a frase de Kierkegaard, para a felicidade. Agora, de que modo nós vamos fazer isso tudo? Nós vamos fazer isso tudo, senhores e senhoras, com um belo de um sorriso
no rosto. É assim que nós vamos fazer. É assim que se vive o amor. Porque é exigente? É. Dói, dói. Assim, castiga-nos, castiga-nos. Cobra-nos muito. Liberta-nos. É evidente que sim. Torna-nos mais pessoas. É claro, mas assim, naquele primeiro momento, para vencer a nossa vaidade, para vencer a nossa soberba, para vencer, né, a nossa pobreza de espírito, para começar a romper a fibra lá do nosso coração, para que ele fique robusto, aquilo vai doer. Só que é o seguinte, nós não iremos ficar com caras fechadas, com semblantes sisudos. Ao outro nós daremos o nosso melhor sorriso. Nós deixaremos os nossos olhos vibrarem, enquanto o nosso coração, ao crescer, está sendo penalizado. Enquanto aquela vida está sendo uma vida exigente e gasta. De que modo nós vivemos essa atitude de crescimento de coração? Com um sorriso. Com um sorriso. Tem uma frase muito interessante que o Papa João Paulo II foi considerado o Papa da Alegria, né? O homem do sorriso, né? o santo da alegria. Né? Assim, tem também São Felipe Neri, né? Que é o santo da alegria por excelência, mas Papa João Paulo II considerado o homem da alegria. Né? E ele dizia sobre o fundador da Opus Dei, o Escrivá, São José Maria Escrivá, ele dizia o seguinte: São José Maria Escrivá nos ensinou a trocar a tragédia diária pelo sorriso diário. Como que se vive a tragédia diária? Com um sorriso diário, botar um sorriso no rosto. Iluminar o mundo com o nosso sorriso. Mesmo que esteja doendo, ninguém precisa saber. Nós sabemos. Aos outros cabe ver em nós alegria, contentamento, deslumbramento diante da vida. Desculpa, a ventosa aqui tá derrubando o celular. Com um sorriso no rosto. É assim que nós iremos viver. E a Thaís está dizendo, e o coração de São Felipe Neri cresceu mesmo. Eu acho que eu disse isso na primeira live, né, que não ficou salva. Esse santo da alegria, São Felipe Neri, ele teve uma realidade extraordinária que se revelou no ordinário, no material, que é o seguinte: o coração de São Felipe Neri ficou grande, maior do que a média. Quando foram fazer a biópsia do seu corpo, viram que tinha um coração agigantado. As pessoas sentiam o coração de São Felipe pulsar. Eu já falei isso, né? Repito, porque acho que a live não ficou salva. O coração de São Felipe Neri pulsava, e se de repente você sentasse do lado dele, num banco de madeira, você sentia aquele banco vibrar. Tamanho era o seu coração, né? E a capacidade de bombear sangue, que você escutava, você via, você sentia o coração de São Felipe Neri. O santo da alegria, nós precisamos ser dóceis. Não tem nada pior do que nós sermos recebidos por alguém com uma cara fechada, não é mesmo? Não tem nada pior do que você chegar na tua casa e o teu marido tá com o semblante sisudo e você lançar um olhar para ele e receber dele um lábio cerrado. Não tem nada pior para um marido, depois de um dia de trabalho mesmo, chegar em casa e a esposa estar brava. Você chegar num banco e ser atendido por uma pessoa, né, brava, sisuda, de andar na rua, desejar bom dia e não receber um bom dia com sorriso no rosto, receber um bom dia seco, como quem meio que amaldiçoa o dia e responde por obrigação. E não tem nada tão bom quanto receber um sorriso, né? O sorriso torna tudo mais leve. Você entra num lugar pesado, você vai iniciar uma conversa com alguém que já está com algumas reticências. Você abre um sorriso e parece que você entra naquele coração. Eu vejo isso assim na terapia, às vezes principalmente no primeiro encontro. A pessoa vem um pouco fechada, né? vem um pouco medrosa, né? Que será que o Luiz Henrique vai fazer comigo? Meu Deus, que é esse negócio de terapia? Será que ele é tão duro na terapia quanto em algumas lives? E aí você começa com um sorriso, brincando, falando, né? Rasgando os lábios, mostrando os dentes, botando leveza. Como quem diz, olha, estamos aqui, entre outras coisas, para rir das tragédias da vida. Você tem as suas tragédias? Pois bem, vamos rir delas também. Conte-me elas. E vamos achar humor
em meio ao trágico e vamos achar graça em meio à dificuldade. Sorrir é uma baita terapia. Gostaria de me estender mais falando sobre o sorriso, mas eu acho que fica muito claro para todos nós. De que modo nós vamos viver isso tudo com um sorriso. E olha, sem mais, viu? Sem mais. Como que se sorri? É isso, é desse jeito, sorrindo, simplesmente sorrindo. Cada um sabe como recrutar a musculatura da face para sorrir. Cada um tem um sorriso, uns mais largos, outros menos largos, uns com mais dentes, outros com menos dentes. Mas todos têm um belo sorriso. Só ria. Eu não vou explicar muito o porquê do sorriso. Eu só vou pedir para vocês, assim, essa obediência nesse sentido, pratiquem. Enquanto vocês fazem todas aquelas outras realidades, amar até doer, diminuir para que o outro cresça. Enquanto você vai fazendo todas aquelas outras realidades, matar a tua vaidade. Você vai fazendo isso tudo como? Com alegria. Com um sorriso. Por quê? Porque mesmo que venhamos a cair, teremos outra oportunidade de recomeçar. Mesmo que não estejamos progredindo da forma como gostaríamos, é bom demais poder tentar. Mesmo que o outro não nos entenda, mesmo que o outro não nos retribua, poder fazer isso, recebendo até mesmo incompreensão, é algo no fundo gracioso demais. Chesterton dizia, né, que no cosmos há o elemento do cômico. Tudo nesse mundo revela-nos uma graça. E poder rir, às vezes até meio abobalhadamente, das coisas triviais, das coisas banais, das realidades diárias, até mesmo da tragédia diária, é fonte de saúde mental. Então faça o seguinte, a cama dessa live, se tiver alguém a quem sorrir, faça. Bote o teu melhor rosto, bote o teu melhor sorriso. Se junto com boa noite você puder colocar um sorriso, faça. Amanhã pela manhã, ao sair de casa, nem todos estão saindo, né? Mas os que saírem, sorria para as pessoas, dê bom dia, mas com um sorriso no rosto. Ah, Luiz Henrique, mas eu tô de máscara. Estão matando até o nosso sorriso, né? Estão mascarando-nos e fechando-nos até mesmo para essa realidade do sorriso. Mas é o seguinte, deixe que os teus olhos falem do sorriso. Você percebe quando uma pessoa está sorrindo só de olhar nos olhos. É interessante, né? Com as máscaras, quando você está diante de alguém que está sorrindo, os olhos dela comunicam um sorriso. Muda o brilho, muda a intensidade, muda o contorno e o desenho do olho. Se você tiver de máscara, e se você for para a rua, possivelmente você vai estar, né? Ria com os olhos. Para o atendente, para o policial, para a faxineira, para o seu sócio, para a dona do estabelecimento. E em casa, ria mais. Ria. O sorriso vai ser a atitude que nós teremos em todas as práticas, em todas as 6 práticas que foi posta, em todas as 5 práticas, né, que foi posta nessas 3 aulas que tem como intuito aumentar a bitola do nosso coração. Senhores e senhoras, muito bom estar aqui com vocês. Na próxima terça-feira, só alguns avisos rápidos para vocês conseguirem acompanhar os próximos conteúdos. Na próxima terça-feira, dia 7, eu começo com as aulas de logoterapia na vida real, aí é só para os alunos, então eu não farei nas próximas 5 ou 6 terças a live aqui, tá? Então não farei, porque eu vou estar com a turma da logoterapia na vida real. A semana que vem, muito possivelmente, a live será na quarta-feira, porque quinta é feriado. Então vai ser na quarta-feira, muito possivelmente, mas eu aviso todos vocês, né? E eu estou pensando em outros horários de live, né? Talvez até algumas logo depois do almoço, que é um horário que eu estou aqui na clínica, ainda sem paciente, enfim. Mas eu vou avisando vocês, quem puder ver ao vivo, que assim o faça, quem não puder, depois veja. Vou sempre disponibilizar essa live para vocês. E eu disse dos livros, né? Os livros
lá na minha bio, eu estou deixando um link. Esse link dá acesso direto à Amazon. E lá na Amazon eu estou fazendo uma lista de livros que eu gostaria que todos vocês lessem. Num primeiro momento eu fiz uma lista dos livros de Viktor Frankl. Eu peguei os livros de Frankl, que são os melhores livros de Frankl, as principais obras de Frankl. É evidente, as principais obras que estão traduzidas ao português, né, e também que estão disponíveis pelas editoras, porque tem alguns livros que, enfim, as editoras não estão relançando. Então, assim, eu fiz uma lista. Lá na minha bio você consegue ver quais são esses livros, já clicar e fazer a compra direto pelo site da Amazon. A Amazon está com uma promoção esses dias que é o seguinte: até R$90 o frete é grátis. E eu vou montar, entre hoje e amanhã, uma listagem de livros também de Cifuentes, que é um outro autor que eu tenho usado, e nessas 3 lives usei bastante. O livro Maturidade, o livro Insegurança, Medo e Coragem, eu acho que é esse o título. O Medo, Egoísmo e Amor, né, que é um livro que eu peguei hoje para fazer uma leitura breve aqui com vocês. Deus e o Sentido da Vida. Eu vou pegar alguns principais livros do Cifuentes e disponibilizar lá para vocês. Então, acompanhe os stories. Na medida em que eu for montando essa lista, eu vou comunicando lá pelos stories. Até a próxima live, espero que seja na quarta-feira. Se vocês puderem ajudar levando esse trabalho aqui do Instagram adiante, printando essa tela, dá um print, depois joga lá nos teus stories, me marca para que eu consiga repostar, para que os teus seguidores também vejam, para a gente trazer mais e mais pessoas, para que sejamos um grupo grande, uma comunidade virtuosa, desejosa de amar, de servir, de vencer os egoísmos, de encontrar o sentido da vida a partir dessa realização de valores, tá certo? Então, senhores e senhoras, uma boa noite, estamos aí com 51 minutos de live, um prazer enorme uma vez mais estar aqui com vocês. Muito obrigado, Wesley, pelas orações, pelo carinho, obrigado a todos e até a próxima.